Olá pessoal, o objetivo dessa videoaula é realizarmos algumas reflexões sobre as compreensões da produção do conhecimento científico, à luz das proposições de um conjunto de autores. Nossa base de argumentação está colocada nas discussões estabelecidas por Paul Feyerabend no livro Contra o Método, em Jacques Lévy e Michel Luceau em Dicionário da Geografia dos Espaços da Sociedade, Edgar Morin no livro Ciência com Consciência, em Karl Popper no livro Conjecturas e Refutações e em Alain Sokal e Jean Bricmont no livro Imposturas Intelectuais, o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos. No Dicionário de Geografia dos Espaços da Sociedade, Jacques Lévy e Michel Luceau conceituam o conhecimento científico como um tipo de conhecimento que busca a coerência tanto de seus enunciados quanto de sua relação ao empírico. Estas duas demandas seriam respaldadas a partir de dois caminhos, uma referente à coletividade dos pesquisadores e outra ao batimento cotidiano destas mesmas proposições nos processos de transformação do real. Para os autores, os elementos que diferenciariam o conhecimento científico de outras formas de conhecimento seriam referentes à própria relação entre discurso científico e objeto. As buscas de definição e explicação do objeto seriam feitos pela ciência, não apenas pela produção de conceitos, mas também na corroboração dos enunciados, e como visto em suas palavras, referente às provas de verdade e da pertinência desses enunciados. Os autores trazem à discussão um conjunto de elementos relativos ao conhecimento científico, como a produção do enunciado e sua relação ao empírico, o respaldo do enunciado frente à comunidade científica e a sua capacidade explicativa, e, finalmente, a relação entre enunciado e objeto como a própria essência da ciência. Portanto, o objetivo geral desta videoaula é construir um diálogo dos elementos acima expostos com as proposições sobre ciência presentes nos autores Paul Feyerabend, Edgar Morin, Karl Popper e em Alain Sokal e Jean Bricmont. Estruturamos esse momento enquanto um aprofundamento da disciplina de Conhecimento Geográfico 1, buscando fazer, de certa forma, uma reflexão linear, elegendo argumentos e contra-argumentos dos autores, desde o Círculo de Viena e, mais especificamente, a partir de seu mais lembrado integrante, Karl Popper, até as discussões realizadas por Edgar Morin. O Círculo de Viena, formado por cientistas, lógicos e matemáticos, tinha por elemento comum a aversão pelo árbitro da filosofia e da metafísica. A principal questão ou objetivo que guiava suas reflexões era a busca pela demarcação do que era e do que não era o conhecimento científico. Sua principal pergunta era: o que é ciência? Assim, respondemos esta questão a partir destas leituras. Em meio às disputas entre o empirismo, localizado em autores como Bacon e Locke, a partir de uma escola britânica, e o racionalismo defendido por pensadores como Descartes e Spinoza em uma escola continental, é que se localiza a crítica de Popper em relação à ciência e à produção do conhecimento científico. Para a primeira escola, dominante na Inglaterra, Europa e Estados Unidos da América, o conhecimento teria nascimento na observação. Em contraste, a segunda escola, que estaria sendo distorcida pelas várias formas de irracionalismo moderno, onde o conhecimento nasceria da intuição, de ideias claras e distintas, ou seja, na criação racional de enunciados científicos. Para Karl Popper, haveria muitas fontes de conhecimento, porém, nenhuma delas possuidora de autoridade. Desta forma, não atestaríamos a validade de um enunciado procurando suas origens, mas fazendo uma análise criteriosa desse enunciado. O fundamental seria a coerência entre teoria e observação, fortalecendo assim aquilo que propõe Lévy e Luceau. Não haveria um critério de verdade, mas sim critérios, no plural, de reconhecimento dos erros e falsidade dos enunciados. Outra questão que Karl Popper se debruça está relacionada aos critérios de classificação de um conhecimento como científico. Para ele, o principal critério que definiria a cientificidade de uma teoria seria a sua capacidade de testagem ou refutação. O entendimento da refutabilidade não estava relacionado isoladamente ao significado, à veracidade ou à aceitabilidade do enunciado escolhido para a testagem. Sua principal característica seria referente à possibilidade de um conceito ter potencialmente a capacidade de entrar em conflito com observações. Como visto em suas palavras,
As afirmações que podem recair no campo da ciência são aquelas verificáveis por afirmações derivadas da observação. Elas coincidem ainda com a categoria que compreende todas as assertivas, genuínas ou significativas. Há uma coincidência da verificabilidade do significado e do caráter científico. Permanecendo com este autor, a teoria científica não nasceria da sobreposição de observações, mas de uma invenção, uma conjectura, nas palavras de Popper. Invenção esta, potencialmente testável e irrefutável. Esta invenção nasce da crítica ao mito e da busca de explicação do mundo a partir de leis e teorias coerentes e testáveis. O método científico e o critério que estabeleceria determinado conhecimento como científico seria a existência da tríade conjectura, refutação e conclusão. O conhecimento científico teria por elemento caracterizador não apenas a existência de coerência do enunciado, como vistos em Levi e Rousseau, mas, além disso, a possibilidade de refutabilidade do enunciado. A pertinência deste frente ao real seria a sua capacidade explicativa. As realidades empíricas seriam a própria ferramenta de testagem das teorias. Para Popper, a teoria não seria validada a partir da coletividade dos pesquisadores, muito menos a partir da valorização das proposições frente ao real, mas na sua capacidade de ser contestada e questionada. A ciência, para o autor, não teria por função produzir provas de verdade, pois esta verdade, mesmo que existisse, nunca seria alcançável. A principal atividade para o autor seria, na crítica ao mito, construir um sistema explicativo e refutável de fenômenos. Estes três modelos de origem do conhecimento científico, na indução, na razão e na conjectura, frente ao mito, demonstram o ambiente conflituoso, que é o combustível do desenvolvimento científico. Neste bojo de discussão, Paul Feyerabend afirma que a história, e poderíamos falar na própria existência do real, é sempre mais rica que qualquer modelo pretende abarcar. Esta história estaria repleta de exemplos e de acidentes. Sobre esta afirmação, o autor propõe que a utilização de uma única metodologia eleita, com suas regras ingênuas e simplistas, não seria capaz de abarcar as interações dos fenômenos do real. Só teria a participação bem-sucedida no jogo científico aquele que soubesse adotar as diretrizes que o momento demandasse. De certa forma, Paul Feyerabend critica o estabelecimento de apenas uma regra, de um referencial teórico e metodológico, de apenas uma forma de se fazer ciência, proposta lançada por Popper, na delimitação do que seria o conhecimento científico, criando assim uma fronteira à atividade científica. A ciência não seria constituída de fatos e conclusões que seriam retirados dos próprios fatos, mas uma forma de conhecimento que contém, a par disso, ideias, interpretações de fatos, problemas criados por interpretações conflitantes, erros e assim por diante. A contestação da universalidade de um único método científico relaciona-se ao fato de que empirismo e racionalismo fariam parte do mesmo processo. Segundo Paul Feyerabend, a criação de um objeto e a compreensão deste mesmo objeto a partir da construção de um enunciado não seriam duas formas de produção do conhecimento científico, mas partes de um processo indivisível. Portanto, seria para ele a empiria que demandaria a teoria e não o inverso. Nesta medida, sua afirmação é a de que tudo vale. Alan Sockham e Jean Bricmont concordam com Paul Feyerabend de que qualquer codificação geral teria limitações. Suas críticas são orientadas às infelizes palavras "tudo vale" de Paul Feyerabend, entendidas pelos autores como "qualquer coisa serve". Como visto por Sockham e Bricmont, Paul Feyerabend em 93 se defende desta acusação. Continua a afirmar que não existe uma racionalidade global, mas propõe que não deveríamos operar sem regras nem critérios. A proposta de Paul Feyerabend é em favor do procedimento contraindutivo. Este caminho seria a elaboração e a introdução de hipóteses que não se ajustassem às teorias ou fatos bem afirmados. O pesquisador deveria introduzir tanto alternativas incompatíveis quanto novas concepções, trilhando a adoção de metodologias plurais. A principal tarefa do pesquisador seria tornar forte o argumento fraco. Sua crítica não é especificamente ao empirismo ou ao racionalismo.
Como visto, o empirismo propõe que os sentidos seriam o melhor espelho do mundo que o pensamento. De forma contrária, o racionalismo ofereceria o cultivo do argumento frente à incerteza dos sentidos. O autor aceita o fato de que estes argumentos poderiam ser verdadeiros, contudo, deveriam ser testados de tempos em tempos. Como já dito, Paul Feyerabend é objeto de críticas vindas de Alan Sokal e Jean Bricmont. A construção do trabalho dos autores não é objetivamente fazer uma crítica a Paul Feyerabend, ou especificamente a produção de algum autor em específico, mas demonstrar o abuso de terminologias científicas feitas por teóricos respeitados dos círculos intelectuais, como Jacques Lacan, Júlia Kristeva, Luce Irigaray, Bruno Latour, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze e Félix Guattari. Sokal e Bricmont dirigem críticas a uma corrente intelectual denominada pelos autores como pós-modernismo, tendo as seguintes características: rejeição da tradição racionalista do iluminismo, discursos teóricos desconectados de qualquer teste empírico e relativismo cognitivo e cultural, vendo a ciência como uma narração, um mito, uma mera construção social. O teor da crítica não está direcionado especificamente ao pós-modernismo, mas aos abusos constantes da utilização de terminologias da física e da matemática, às discussões relacionadas a alguns teóricos tidos como pós-modernos nas ciências sociais. Os principais abusos seriam falar abundantemente sobre teorias que se tem, no máximo, uma ideia muito confusa, importar conceitos das ciências naturais para as ciências sociais sem uma justificativa plausível, ostentar uma erudição superficial e manipular frases carentes de sentido. Assim, segundo os autores, evidencia-se que existem duas ciências, uma que busca a objetividade do mundo e outra que afirma que esta busca é uma ilusão. A acertada seria a objetiva, segundo Sokal e Bricmont, produzida na confirmação das teorias científicas a partir de experimentos. O agrupamento destes testemunhos demonstraria o conhecimento objetivo que a ciência havia produzido do mundo. Na compreensão da produção de um distinto conhecimento chamado ciência, Edgar Morin aponta que os enunciados produzidos pela ciência, entendidos aqui como conceitos, são um conjunto de sistemas de ideias, invenções como ditas por Popper, que organizam a visão e dão ordem aos dados observados. A ciência poderia ser verdadeira nos dados, sem que suas teorias o fossem. Para o autor, esta atividade seria um jogo, onde o combate pela verdade se confundiria com a luta contra o erro. Como visto em suas palavras, a ciência não é a acumulação de verdades verdadeiras, mas um campo sempre aberto, onde se combatem não só as teorias, mas também os princípios de explicação, as visões de mundo e os postulados metafísicos. A rica proposição da obra de Morin é a de que, mesmo tomadas as suas especificidades, as obras de Karl Popper, Thomas Kuhn e Paul Feyerabend teriam um traço comum: a demonstração de que o conhecimento científico funcionaria como um grande iceberg, tendo uma grande parte imersa. Esta parte não seria científica, mas, paradoxalmente, fundamental ao desenvolvimento da ciência. Não queremos afirmar, por exemplo, que o mito se confunde com a ciência. Entretanto, salientamos que as outras formas de conhecimento não são externas ao conhecimento científico. Ao contrário, o compõem. As regras desse jogo seriam, para Morin, a clareza, o respeito aos dados e a obediência aos critérios de coerência. É a obediência a estas regras básicas que atribui ao conhecimento científico a superioridade em relação às outras formas de conhecimento, como a religião ou ao senso comum, onde o jogo é falseado e bloqueado. Diferente dessas formas de conhecimento, a ciência tem por exigência a contestação de suas próprias estruturas de pensamento. O que seria racional para a ciência é o fato da aceitação de sua biodegradabilidade. A objetividade tão valorizada pela ciência é vista como uma afirmação totalmente certa, determinada por observações e verificações concordantes, tanto em Levy e Rousseau como em Popper, e Sokal e Bricmont. Mas como visto em Morin, uma teoria é forjada em dados objetivos, mas em si não é objetivo. Salientamos que o conceito é uma construção intelectual, uma construção da mente que permite que respondamos a um rol de perguntas que fazemos à realidade. Os conceitos são construções intelectuais ligadas às nossas práticas sociais, pois cientistas não são um grupo social fora de uma historicidade e de uma geograficidade social. A objetividade buscada e pronunciada
por este grupo social não é apenas um processo intelectual, mas também sociológico, cultural e histórico, pois é esta o resultado de um processo crítico desenvolvido por uma comunidade, sociedade científica, num jogo que ela assume plenamente as regras. Portanto, para ele, a objetividade é produzida por um consenso de pesquisadores. Vimos nesta videoaula que o conhecimento científico é um processo onde a objetividade remete ao consenso, que remete à comunidade científica, que remete à tradição crítica, que remete à objetividade. Dentro desse circuito científico, existe esse círculo entre empirismo e racionalismo, imaginação e verificação. Uma atividade conceituada por Morin como de investigação e de pesquisa. Mesmo estando envolvida por interesses sociais, essa atividade permanece como uma atividade cognitiva. O conhecimento produzido por essa atividade não é mero reflexo do real, mas é constituída por todos os ingredientes que nos compõem enquanto seres humanos. Esse não é um conhecimento produzido como certo, mas falível, nos termos de Karl Popper. Uma forma de conhecimento impuro, constituído pelo não científico por obsessões, por núcleos obscuros orientadores do discurso científico, por programas de pesquisa, por interesses. Um conhecimento peninsular da cultura e da sociedade. Um conhecimento que se reproduz na relação consigo, com a vida, com a cultura e com a sociedade. Assim, finalizamos esta videoaula de aprofundamento, desejando uma boa reflexão a todas e todos na disciplina de Conhecimento Geográfico 1.